Este vídeo é endereçado a todas as mulheres que se encontram na menopausa, na pré ou na pós-menopausa. E você, mulher, você acha que a menopausa deve ser encarada e tratada como se fosse uma doença? Ou um processo fisiológico e biológico, isto é, uma fase natural do processo de vida da mulher? O que você acha? Você acha que a menopausa é um evento positivo ou negativo na vida da mulher? Pois é, nós vamos falar hoje tudo sobre menopausa, uma nova visão e um novo paradigma na vida das mulheres. Você pode perguntar, minha querida, inclusive, sobre qualquer dúvida que tiver, não só em relação à menopausa, como também a todo tipo de problema que lhe interessar. E dentro do possível, eu irei responder a todas. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, aproveite e assista a mais vídeos sobre diversos assuntos. Deixe seu like também e compartilhe com outros familiares e amigos. Todas as semanas, mais vídeos aqui nesse canal. Iremos comentar também sobre tratamentos naturais com fitoterápicos, no lugar da tão iludida e comentada TRH, que é a terapia de reposição hormonal, terapêutica ainda muito usada por muitos médicos e questionada também por muitas mulheres, por utilizar de urina de éguas prens nesta terapia e que leva quase sempre a muitas reações colaterais, além de ter algumas contraindicações. A menopausa ou climatério é um nome científico que descreve o período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva até chegar em sua última menstruação. A menopausa aparece como um marco corporal do processo de envelhecimento feminino também. Sendo o climatério um período de transição, ele inaugura uma nova etapa do ciclo vital da mulher, trazendo uma série de mudanças, tanto em seu corpo como em sua vida social, amorosa, sexual e familiar. Com isto, ocorrem diversas alterações ou mudanças físicas e emocionais da mulher, processo que geralmente inicia-se por volta dos 40 anos ou mais um pouquinho, podendo chegar até os 65 anos, além do processo normal de envelhecimento. A realidade da mulher de 50 anos mudou completamente nos dias de hoje. Inclusive, posso dizer que, está entre aspas aqui, ok? A vida da mulher começa aos 50. Da minha parte, acho muito importante, em relação à menopausa, a educação, a conscientização e a comunicação autêntica, sendo os mesmos assuntos extremamente importantes e fundamentais para apoiar as mulheres nessa nova fase de suas vidas. Devido ao aumento da expectativa de vida e ao período constante em que as mulheres entram na menopausa, estima-se que elas vão passar mais de 3 décadas de suas vidas no período pós-reprodutivo. Desta maneira, a saúde e o bem-estar dessas mulheres passaram a se tornar um problema de saúde pública em todo o mundo, razão pela qual tem crescido o número de estudos que buscam entender melhor a neurobiologia da menopausa e os mecanismos que são envolvidos nela. Apesar da menopausa ser um processo biológico natural na espécie humana, que ocorre pela redução drástica da secreção de hormônios ovarianos, principalmente o estrogênio, esta condição fisiológica pode ser um fator de risco para a saúde feminina, uma vez que o estradiol, o mais abundante e potente dos estrógenos, tem ações em diversos sistemas fisiológicos, incluindo também efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Com a menopausa, os níveis de estrógenos circulantes despencam, e isto faz com que algumas mulheres sintam, principalmente, que seus cérebros não estão cooperando com a formação de suas memórias. Isso é uma coisa que eu acho até um pouco grave. O desenvolvimento da espécie humana ocorre de forma muito diferenciada entre os gêneros, dadas as suas diferenças anatômicas, bioquímicas e fisiológicas. Desta maneira, homens e mulheres não envelhecem da mesma maneira. A mulher, a natureza ou o organismo desenvolveu uma estratégia de interrupção reprodutiva que a leva a viver mais de um terço de sua vida na condição de infertilidade. Muito importante dizer também que hoje a assistência ao climatério tem passado por uma modificação de paradigmas, impondo aos profissionais de saúde uma mudança completa em relação à atitude que os mesmos irão e deverão tomar. E por que eu digo isso? Porque reconhece-se que o climatério é influenciado tanto por fatores biológicos como por fatores psicossociais e culturais, cujo conhecimento é fundamental
para uma assistência mais qualificada e humanizada à mulher. Quero aqui, inclusive, refletir e mostrar sobre as mudanças de paradigmas na assistência ao climatério, destacando a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade no sentido de acolher melhor essa parcela da população, proporcionando um cuidado integral e individualizado, aproximando o saber da sensibilidade voltada a uma melhor qualidade de vida. Segundo a visão médica corrente e tradicional, a menopausa é mais uma doença do que um processo fisiológico normal. Esta visão, entretanto, contraria totalmente a de muitas culturas tradicionais, que veem a menopausa como uma fase natural do processo de vida da mulher, um efeito positivo na vida da mulher. Na verdade, em muitas culturas, a maioria das mulheres não passa pelos sintomas associados à menopausa. Entretanto, a visão médica corrente é de que a menopausa tem um impacto negativo na vida da mulher. Estudos realizados em mulheres que passaram por menopausas naturais revelam que elas tendem a ficar aliviadas e não tristes com o fim da menstruação. Isto acontece hoje em muitas culturas, e é certo, tá ok? Muitas das condições de saúde que afligem as mulheres no período pós-menopausa são inteiramente passíveis de prevenção. Com o quê? Uma dieta balanceada, uma atividade física e um estilo de vida mais adequado. Entretanto, há um novo paradigma ou modelo emergindo na medicina, porque antes se via o corpo como uma máquina, agora focaliza-se a inter-relação do corpo, da mente, das emoções, dos fatores sociais e do meio ambiente também. Em vez de apoiar-se em remédios e cirurgias, utilizam-se técnicas naturais não invasivas para promover a saúde e a cura. Um aspecto interessante deste novo paradigma é que ele resgata métodos de tratamento e cura de muitas culturas, em que a menopausa é vista sob uma ótica positiva. Desta maneira, o papel do médico ou daquele que cura é facilitar a transição normal para o período pós-menopausa, usando terapias naturais e não tóxicas, quando houver necessidade. Gostaria de antes comentar este fato, é uma coisa realmente ridícula isso aqui. É um fato que ocorreu em 1966 com o Dr. Robert Wilson, um médico americano, doutor em medicina, que publicou um livro que passou a ser um marco naquela época. Chama-se Feminine Forever, isto é, eternamente feminina. Nele, o Dr. Wilson apresenta uma teoria de que a menopausa é uma doença de deficiência de estrogênio. Bom, até aí tudo bem. E por isso necessita ter tratada com estrógeno. Também até aí tudo bem. Com a finalidade de quê? De compensar seu declínio natural com o passar dos anos. Segundo Wilson, sem a terapia de reposição hormonal, as mulheres se transformam em caricaturas assexuadas de seus próprios eus. Isto é, o equivalente é um eunuco. Veja quanta violência contra as mulheres. Você sabe o que é um eunuco? Para quem não sabe, o termo eunuco era muito usado no Oriente Médio e na China, e quer dizer um homem castrado ou estéril, que tinha a função de guardar as mulheres do harém, que era o harém, o local da casa reservado às esposas. E as odaliscas eram as escravas a serviço das esposas. Para você que está me vendo e ouvindo, esta visão é correta ou a menopausa é um processo natural na vida da mulher? Seja qual for a sua decisão, se você estiver entrando na menopausa, a visão médica corrente a este respeito coloca diante de um dilema. Você deve permanecer, para usar os termos de Wilson, eternamente feminina, ou deve passar naturalmente esse período? Se decidir correr o risco de não usar estrogênios, os métodos naturais que eu vou comentar aqui podem auxiliá-la a aliviar os sintomas mais incômodos da menopausa, bem como assegurar uma saúde a longo prazo. Ainda hoje, o modelo biomecânico de saúde preferido pela maioria dos médicos deixa pouco espaço para outro modelo explicativo. No caso da menopausa, o modelo biomecânico vê o processo fisiológico como um declínio dos ovários. Mas e os aspectos psicológicos e culturais da menopausa? Onde ficam? Sem dúvida, há um processo fisiológico subjacente à menopausa. Contudo, a menopausa é mais que um evento biológico. Fatores sociais e culturais contribuem enormemente para a forma como a mulher reage à menopausa. Em nossa sociedade atual, inclusive, a menopausa é vista como uma doença de deficiência. E sabe por que isso? Isso porque a sociedade moderna ela dá grande valor à eterna juventude. Nossa cultura tende a desvalorizar tanto as mulheres quanto os homens mais idosos. E tem mais, hein? Esta desvalorização está profundamente arraigada em nossa programação mental. Defensores de uma explicação social e cultural para a menopausa, muitas vezes apontam para esta desvalorização cultural como a raiz da
negatividade associada à chegada da menopausa. Entretanto, em muitas culturas, a mulher espera pela menopausa, pois ela, na verdade, traz consigo maior respeito. Aqui, o fato de se atingir uma idade mais avançada é visto como um sinal de bênção divina e grande sabedoria. É certo dizer também que a visão cultural da menopausa está diretamente relacionada aos sintomas da menopausa, e é verdade. Desta maneira, se a visão da menopausa é amplamente negativa, como nos Estados Unidos, os sintomas são bastante comuns. Ao contrário, se a menopausa é associada com pouca negatividade ou vista positivamente, os sintomas são muito menos frequentes ou quase ausentes. Estudos da mulher na menopausa em muitas culturas tradicionais demonstram que a maioria passa pela menopausa sem ondas de calor, vaginite e outros sintomas comuns, como insônia, irritabilidade, perda de memória, queda de cabelo, unhas frágeis, etc. Um dos estudos mais detalhados dos efeitos da cultura em relação à menopausa foram feitos em mulheres maias nos Andes, os incas no Peru, que viviam em áreas rurais. Histórias médicas detalhadas, exame físico, concentração hormonal e de densidade óssea foram realizados em 52 mulheres maias no período pós-menopausa. Tudo isso no século passado. E, de acordo com os dados, nenhuma mulher apresentou o índice de osteoporose. E sabe por quê? Os pesquisadores afirmaram que a atitude das mulheres maias em relação à menopausa era responsável pela diferença em sua passagem sem sintomas na menopausa. As mulheres maias viam a menopausa como um fator positivo que lhes traria aceitação como pessoas idosas respeitadas. O estilo de vida das mulheres maias difere enormemente das mulheres americanas. Os dois grupos consomem alimentos diferentes, têm níveis diferentes de atividades físicas e vivem em climas diferentes também. A menopausa era antigamente, quando começou a ser investigada, mais comumente descrita como a mudança da vida, entre aspas, que todas as alterações hormonais e os sintomas resultantes acontecem nos anos que preparam o caminho para a menopausa e além do último período menstrual. A maioria das mulheres se ajusta a essas mudanças sem problemas e algumas até festejam sua nova liberdade, isto é, ficam livres do fardo da maldição entre aspas, mensal e do medo de uma gravidez indesejada. Para outras, não é tão fácil e, independente dos benefícios dos tratamentos de autoajuda, podem precisar de ajuda médica. Os fatores associados ao agravo dos sintomas durante o climatério estão relacionados à má alimentação, sedentarismo, uso de cigarros, drogas ilícitas, bebidas em excesso, medicamentos, condições socioeconômicas e falta de conhecimento sobre as alternativas de tratamento. Nesta fase, ocorrem diversas mudanças biológicas, psíquicas e emocionais por conta das alterações hormonais, as quais geram diversos sintomas que podem causar impacto na qualidade de vida das mulheres, tornando-as mais suscetíveis a certos agravos à saúde, trazendo assim desconfortos em maior ou menor grau. A diminuição dos níveis de estrogênio durante a fase da menopausa é um dos motivos que levam as mulheres a sofrer algumas mudanças. O déficit deste hormônio pode levar a uma diminuição da massa magra muscular, osteoporose e atrofia vaginal também, com um risco aumentado de contrair doenças cardiovasculares. Algumas mulheres podem passar por esse período sem apresentar nenhuma queixa, enquanto outras apresentam diversos sintomas. Entretanto, é fundamental nesta fase buscar orientação médica especializada com acompanhamento regrado, com o objetivo de quê? De promover a saúde, buscar um diagnóstico correto e precoce, assim como o tratamento dos agravos ocasionados na mulher climatérica. Atualmente, minha gente, muitas mulheres, quando chegam perto de entrar na fase da menopausa, ficam com diversas dúvidas e incertezas. Isso é muito comum, sendo que estas são comuns sobre o que poderá acontecer e de como lidar com as alterações que poderão surgir nesta ocasião. Olha, recomendo aqui buscar uma melhor dieta, fazer alguma atividade física e também o uso de terapias naturais, por que não, com os fito-hormônios ou hormônios naturais de plantas, e como já falei, iremos abordar mais adiante.